Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, algumas características bem marcantes e é muito comum nós encontrarmos crianças e adultos com TDAH. Segundo as pesquisas, os índices, né, apresenta-se em maior quantidade em meninos, de 3 a 5% das crianças em idade escolar. A prevalência sempre vai ser, de acordo com as pesquisas, vai ser maior aí nos meninos, e a gente tem uma dificuldade de manter o foco nas atividades, e essa dificuldade vai fazer com que o processo de aprendizagem não aconteça como deveria. Também nós vamos ter uma agitação motora nessa criança, fazendo com que caracterize um dos tipos, né? E a gente sabe que o TDAH, ele é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza, então, numa desatenção, dessossego, impulsividade, e aí a gente tem a falha na atenção seletiva, sustentada e alternada. Nós temos também o TDAH em 3 tipos, com predominância, então, na desatenção, que é a falha em atenção seletiva, atenção sustentada, atenção alternada. A gente tem também o TDAH com predomínio nos sintomas da impulsividade, ou seja, a questão de não parar, né, não ter sossego, a questão do desassossego que eu acabei de dizer anteriormente aqui no vídeo. E também a gente tem o TDAH combinado, que é o desatento junto com o hiperativo, né, com a impulsividade. Então ele tem as duas ali, e a gente tem então o TDAH combinado. Em todas essas faixas etárias, então, quem tem o transtorno, ele está sujeito a desenvolver comorbidade. O que é comorbidade? Simultaneamente, ele pode desenvolver 2 transtornos ali, tá? A gente tem muito comum, no caso do TDAH, a questão da ansiedade, a questão da depressão. Lá na adolescência, um risco muito grande do abuso, né, do uso de álcool e de outras drogas, mas justamente por falta de acompanhamento e falta de tratamento. Então, o que é importante fazer desde o início? Crianças com TDAH precisam de acompanhamentos profissionais, seja qual for o profissional indicado para lidar com ele, tá? Seja o professor especialista, seja o psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, enfim. O que é preciso fazer? Necessita-se, a partir do momento que você descobre características nessa criança, fazer-se uma avaliação e aí ter o acompanhamento profissional junto com o professor regente, tá? Então o professor, ele vai dar um direcionamento e a partir das características que são notadas, encaminhar então para fazer uma avaliação, para descobrir então quais são os especialistas que vão te ajudar nessa proposta de tanto vida social quanto a aprendizagem, a aquisição da aprendizagem, tá? Então, quais são as causas do TDAH? Os estudos, então, eles apontam para uma predisposição genética, a ocorrência de alteração ali nos neurotransmissores, a questão dos neurotransmissores ali da dopamina, da noradrenalina, que estabelece então essas conexões entre os neurônios da região frontal do cérebro. E o que acontece aí? As principais causas do TDAH, então, são essas, né? Algumas pesquisas ali, elas indicam que os fatores ambientais e neurológicos podem estar envolvidos, mas que a gente tem ainda um processo de discussão sobre o assunto. Mas essa falha aí vai fazer, então, com que a criança apresente o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, quais são os sintomas do TDAH? Então, a gente tem a desatenção, a gente tem a hiperatividade, comportamento impulsivo. Isso vai afetar muito a criança no convívio social, no convívio familiar, e também no desempenho, obviamente, escolar ou profissional das pessoas que apresentam o transtorno, tá? Esses sintomas, eles podem apresentar de diferentes graus de comprometimento ali e intensidade. Podem variar, alguns mais, outros menos.
Quando predomina a desatenção, por exemplo, os pacientes eles vão apresentar uma dificuldade muito maior de concentração, de organizar essas atividades, de organizar o próprio material, de seguir instruções. Eles podem saltar de uma tarefa para outra, parar, né, e não acabar a atividade. Elas se distraem facilmente, esquecem frequentemente o que foi pedido, o que foi solicitado, não conseguem também prestar atenção em detalhes, eles demoram muito para iniciar uma tarefa, eles cometem muitos erros por descuido ali de atenção mesmo. Isso tudo pode prejudicar, sim, a questão do desenvolvimento da aprendizagem, da aquisição da aprendizagem, tá? Então, nos casos em que prevalece ali a hiperatividade, essas pessoas que apresentam o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, eles podem ali também se tornar muito inquietos, agitados. Dificilmente eles vão conseguir ali participar de atividades onde exigem o silêncio durante a brincadeira, ou então de realização das atividades que pedem um pouco mais de calma, de silêncio, de comportamento. Essa impulsividade, então, vai destacar sinais mais importantes, que são as questões ligadas à impaciência, o agir sem pensar, a dificuldade para ouvir as pessoas até o final, ouvir os comandos, ouvir as perguntas. Então, se você pedir para ele, ele vai querer responder antes de você terminar a pergunta, e ainda te dar respostas antes de ouvir o comando todo, tá? Ele tem uma dificuldade séria em questão de ouvir também. Eles precipitam, então, para falar, se intrometem nos assuntos, das conversas, das atividades alheias, ou seja, as atividades que não pertencem a ele, então ele acaba sempre fazendo todo esse processo de envolvimento, tá? Como é que é feito o diagnóstico do TDAH? Para que seja feito o diagnóstico, então, sempre clínico, os sintomas, então, eles vão manifestar-se ali na infância, vão aparecer ali na infância, e a gente precisa ficar muito atento a esses sintomas, tá bom? Antes dos 7 anos, eles vão se manifestar, pelo menos ali em 2 ambientes diferentes, que seja casa, escola, lazer, os trabalhos, enfim, durante 6 meses. No mínimo, então a gente vai observar então qual é o comportamento, a alteração do comportamento dele no mínimo em 6 meses para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Esses devem também, né, ser responsáveis ali pelos desajustes e alterações ali do comportamento, vai dificultar esse relacionamento também nas diversas situações. Via de regra, então, para efeito, né, o problema então ele fica claro nos primeiros anos da escola, apesar de estar presente ali desde muito cedo, né? E o diagnóstico, o DSM-5, ele vem trazer todas essas pontuações, tá? Importante, então, no caso do neurologista, do TDAH, né? O acompanhamento, então, a avaliação por profissionais como psicopedagogo clínico, neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfim. Quais os profissionais, então, que podem me auxiliar tanto na avaliação quanto na intervenção dessas pessoas ou dessas crianças que apresentam, então, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O que é muito importante é você não deixar para depois. Se você nota que alguma criança, algum aluno teu ou filho passa por essas características, procure uma ajuda profissional para que você consiga, então, o mais rápido possível alcançar essa criança para que o processo de aprendizagem dele seja facilitado, tá bom?